Vem comigo então, hora de falar da Fórmula 1 na Arábia Saudita, corrida que foi bastante divertida, interessante, valeu muito a pena e agora eu trago o resumo para você aqui no nosso canal. Vem comigo, lembrando, acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Aquele resumão básico e completo, você sabe onde você encontra, aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. E a corrida de domingo já começou no sábado, né, como sempre, né, mas os detalhes do sábado são muito importantes, né, com Lando Norris sofrendo aquele acidente durante a qualificação e largando apenas em 10º, isso aí foi decisivo na briga dele com o colega de equipe, principalmente o Oscar Piastri, bem como também com o Max Verstappen, que teve uma excelente prova, uma excelente corrida. E esse detalhe da qualificação de sábado fez o Lando Norris perder a liderança do campeonato. Muito importante, né? Verstappen fazendo uma excelente qualificação. Nem ele, nem a Red Bull acreditava nessa pole position, mas ela veio. Isso aí também foi muito importante para os fatos ocorridos na corrida, né? Então Verstappen largando na pole e o Piastri na segunda posição. E deu Piastri, né? Piastri venceu o GP da Arábia Saudita em Jeddah. O piloto de Melbourne venceu o GP e assume a liderança do campeonato. Um australiano não fazia isso, não liderava o Mundial desde 2010. Daqui a pouco eu conto esse detalhe aqui para você. Vem comigo então, vou trazer aqui os detalhes que eu separei, que eu anotei nessa corrida, vou trazer todo o nosso resumão, depois eu trago imagens da corrida para você também, e por fim, a classificação do campeonato e a próxima etapa, né, a próxima etapa da Fórmula 1. Bom, a largada de Piastri foi fantástica, né, ficando lado a lado com o Verstappen. Na verdade, os dois largaram muito bem, muito similar a largada dos dois, né, mas como Piastri colocou lado a lado, ele largou um pouco melhor, então, que o Max, que era o pole, né. É a volta essa que já teve acidente, né, entre Tsunoda e o Gasly. Foi o único safety car da corrida, essa corrida que sempre que teve corrida na Arábia, já é, se não me engano, a quarta corrida, né, e sempre teve safety car, dessa vez também teve, mas que bom, foi só um, né, só um safety car na corrida, esse acidente entre Tsunoda e Gasly. Tsunoda tentou a ultrapassagem, acabou tocando a sua roda na roda traseira do Gasly, causando a rodada do Gasly, né, e destruindo seu carro. Para mim, um pouco mais culpado o Tsunoda do que o Gasly. A investigação ficou para depois da corrida, porque os dois abandonaram, né. O Max Verstappen manteve a P1, mas usou o parte de fora da pista para isso, e dependendo da interpretação dos comissários, poderia precisar devolver a posição, né. Mas o que veio foram 5 segundos de penalidade para Max, que teve que pagar isso na primeira parada dele, primeira e única, né, foi uma corrida de uma parada só. A corrida retornou na volta 4 de 50, né, quando o safety car saiu da pista. Com tudo isso, o Lando se deu bem. Ele que teve problemas na qualificação, como falamos, né, ele largou em P10, ganhou 2 posições. Corrida boa na relargada, Max em P1 mostrou força, primeiramente foi ameaçado por Piastri, que vinha próximo, porém depois começou a abrir. Mas com o uso do DRS, o Piastri se aproximou novamente. E para Lando Norris isso é ótimo, pois ter Piastri à frente seria ruim para ele. O Lando inclusive disse isso, desejou isso antes da corrida, que o Max liderasse a prova, né? E Lando, senão Piastri ia assumir, né? E Lando começa a sua escalada indo para cima de Hamilton. E por falar em DRS, passou o Hamilton para depois ser ultrapassado novamente na volta 13 de 50, com o uso deste artifício de ultrapassagem. E essa mesma disputa se repete na volta seguinte. Fantástico. Porém, essa briga não é boa para ambos, né? Que com isso eles acabam virando mais alto que quem está à frente. Essa é uma questão que fica um pouco chata, né? A gente gosta de ver briga de ultrapassagem, mas não adianta. A Fórmula 1 atual, a Fórmula 1 moderna, quanto mais você briga ali, mais você perde tempo, né? Então não é nada benéfico, vale a pena às vezes deixar passar do que ficar brigando com alguém que você não pode vencer, né? E Hamilton não tinha como vencer Lando Norris, né? E acabar sendo ultrapassado de qualquer forma, e inclusive essa disputa acabou destruindo um pouco os seus pneus, né? Então não adianta, é bonito de se ver, só que... E foi muito lindo de se ver essas manobras. Ultrapassa, depois pega de volta, depois ultrapassa de novo, pega de volta de novo. É bonito de ver, só que para eles não vale a pena, para nenhum deles, né? Na terceira, só que o Lando tinha que passar, não tinha jeito, né? Se o Hamilton não deixasse, não tinha muito o que fazer. Mas depois o Lando acabou então mudando a estratégia. Aguardou para ultrapassar mais para frente e dessa vez, né, não deu chance
para o Hamilton recuperar a posição, né? Lando já é P6 nesse momento. À frente, Antonelli, Leclerc, Russell, Piastri e Verstappen, com os 5 segundos de penalidade. Né? Nesse momento, o Max cairia para P2, pois o Russell já estava a 6,3. E é a volta 17 de 50. Lando está com 15,4 de Max e é o único dos ponteiros com pneu duro. E Lando segue sua escalada, fazendo a ultrapassagem para cima de Antonelli na volta 19 de 50. Lando é P5 com pneu duro. A corrida tem tendência de uma parada e Piastri, que tem a vantagem dos 5 segundos de penalidade de Max, é o primeiro a parar. Não precisará de muito esforço para ser P1. Verstappen não para e acelera o que dá. A diferença dele para Piastri é 22 segundos, maior do que o tempo de parada. Porém, Max tem a penalidade, ainda lembramos, de 5 segundos. A volta é a 21 de 50. Max para na sequência, na volta 22 de 50. A parada de Max não foi perfeita, assim como também não foi a parada do Piastri. Piastri ultrapassou o Hamilton com pressa e sem dificuldade na volta 22 de 50 e já é o P3. Lando, P2 e Leclerc, P1. O brasileiro Bortoleto ganha 5 posições desde o início da prova, os dois que abandonaram, mais o Lawson, o Alonso e o Berman. Lawson recupera a posição para cima do brasileiro antes da frenagem da reta, assim como o Alonso, que veio no embalo. Bortoleto não viu Alonso, fechou para mudar a trajetória na curva e quase causou um acidente completamente sem intenção. Seria feio esse acidente, alta velocidade. A FIA anotou o fato para verificação. Alonso foi por fora e devolveu a posição ao brasileiro. A volta é a 26 de 50 e Bortoleto nesse momento é o P17. Alonso e posteriormente Berman fazem a ultrapassagem para cima de Bortoleto, que tem ritmo menor. Bortoleto agora é o último na pista. Ele não tem tido bons resultados, o Bortoleto. A primeira briga dele com certeza é contra, antes de ser contra o colega da equipe, é contra a inexperiência, né? Esse ano é para realmente aprender como funciona a Fórmula 1, mas não dá para esperar muito tempo, né? Precisa mostrar resultado logo, senão é inevitável que uma hora ele vai ser substituído, né? O Lawson que o diga, né? Então, o Bortoleto precisa dar uma melhorada no seu ritmo, principalmente de corrida, né? Principalmente de corrida. Bom, seguindo aqui com o nosso resumão, a grande reta, deu para ver que é o ponto de ultrapassagem. Alonso escala um pouco o pelotão e já é P15, na volta 30 de 50. Ali ele conquistou mais uma posição para cima, desta vez do Durham. E neste momento a McLaren é dobradinha. Mas Lando tem ainda sua parada, e com isso ele poderá cair até para P6, onde a briga será com Antonelli. Volta 35 de 50, Lando para e Piastri é o novo líder. Verstappen é o P2 com Russell em P3. E com isso Piastri é o novo líder do campeonato. O último australiano líder foi Mark Webber, lá em 2010. Olha só que fato histórico, né? E uma curiosidade, Webber foi mentor do Piastri e representa seus interesses comerciais por meio do braço de gestão Jam Sports Management, que ele fundou com sua esposa e o CEO corporativo e esportivo Jason Allen. Volta 38 de 50 e temos mais uma ultrapassagem importante. Leclerc para cima de Russell. E adivinha onde? Na grande reta. A Ferrari está em P3, né? Verstappen é P2 e Lando P5. Antonelli P6 com Hamilton sofrendo novamente em P7. Essa corrida mostrou que a Ferrari está muito bem, né? Está progredindo bastante, mas o Hamilton não está conseguindo aproveitar essa escalada da Ferrari. Quem mais ganhou posições na prova até aqui foram Lando e Ocon, com 5 posições cada um. Bortoleto ganhou 4. Lando é investigado por saída irregular do pit lane. Poderá vir punição para o vice-líder, mudando as coisas no campeonato. Essa punição até o fim não veio. Pelo menos eu não verifiquei essa punição para o Lando Norris. Volta 48 de 50, Lando em P4 se aproxima de Leclerc em P3. Emoção para o fim pelo pódio? Logo saberemos. Lembrando que Lando tem pneus médios contra duros dos demais. Lando tem a volta mais rápida e tem mais ritmo. Última volta e Leclerc deu a resposta, impossibilitando a chegada de Lando. A distância é grande e não deu para Lando Norris. Vitória de Piastri, a quinta na carreira, com Max Verstappen se consolidando em terceiro no campeonato, colado com Lando em P2. Leclerc fecha o pódio em terceiro. Um pouco mais difícil do que eu imaginava, mas foi bom, disse o Piastri ainda no carro pelo rádio, né? Mais difícil do que eu imaginava. Max Verstappen, que se não fosse a punição poderia ter vencido, comentou sobre isso também no rádio. Max chegou a 2,8 do Piastri,
mas é bom lembrar que Piastri administrou a corrida por um bom tempo, a pedido da McLaren. Então, mesmo que não fosse a punição, com certeza o Piastri teria acelerado mais e aberto maior vantagem. Daqui a pouco eu trago certinho as diferenças entre os primeiros colocados. Vamos à fala dos pilotos pós-corrida. O terceiro colocado, Charles Leclerc, disse que precisa agora melhorar um pouco o carro para brigar lá na frente. Não esperava chegar onde chegaram. Achou que passaria a corrida toda se defendendo do Kimi, mas não foi assim. O Antonelli, né? Temos que continuar indo para frente e melhorar o carro mais um pouco, disse Leclerc, que já está sonhando com vitórias, né? Mas só sonhando por enquanto, né? A Ferrari ainda precisa dar uma boa melhorada. O segundo colocado, Max Verstappen, agradeceu aos fãs ali, né? Fim de semana muito bom, e perguntado sobre a punição, o David Coulthard era o entrevistador, né? Ele foi curto e grosso e não quis responder, não quis dar a sua opinião, né? E acabou ligeirinha a entrevista com ele. O Coulthard nem chegou a fazer outra pergunta, né? Foi curto e grosso aí. O Verstappen nota-se isso, até no pódio depois deu pra notar. Ele não quer saber, ele não comemora o terceiro lugar, ele não comemora o segundo lugar. Ele só quer saber de vitória. Ele é um cara que quer a vitória e quando ele é punido ele reclama, né? Tem esse lado aí dele, né? Claro que é sempre bom você comemorar aquilo que você consegue, mas o Max é daqueles que, bom, acostumado a vitórias, né? A títulos, né? Realmente não é o estilo dele ficar comemorando o segundo lugar, não, né? Não gostou da punição, não quis responder, não foi muito educado ali na entrevista, mas ele também não é pago para ser educado, né? Ele é pago para correr, para ganhar, para vencer, para ser campeão, né? Então, cada um tira a sua opinião com relação a isso. Comenta aí o que você acha dessa atitude do Max Verstappen. E o vitorioso Oscar Piastri, cansado, disse que foi uma corrida difícil, a largada fez a diferença, mantendo a P1. Sobre o ocorrido com o Max, ele disse que depois de colocar o carro daquela forma, não sairia dali em segundo, né? O Piastri já tem mais experiência agora, né? Disse que vai procurar um sofá, pois está bem cansado. A água dessa vez funcionou, né? Teve a outra corrida lá que a água falhou, né? Daí imagina só, você não poder beber água numa corrida quente como essa, é muito complicado. Dessa vez funcionou, mas mesmo assim ele disse que estava muito cansado. Palavras do Oscar Piastri. Então tá aí, vitória por 2.8 para cima do Max Verstappen na segunda posição. A diferença até pequena, mas como dito, né? O Verstappen teve a punição e Piastri deu uma amenizada também. Não atacou o Lando quando ele era líder, porque o Lando teria que parar, né? Era obrigatório parar, uma parada é obrigatória na corrida. Leclerc em terceiro, a 8.1 do líder e a 5.2 do Max Verstappen. Em quarto, o Lando Norris, justamente, quarta posição para ele, 9.1 do Piastri. Aqui bem claro, né? A posição de largada foi crucial para essa estadia fora do pódio, até uma não vitória do Norris na corrida, apesar que o Piastri está mostrando força, é um adversário, vai ter muita briga entre eles, hein? Pode escrever aí, muita briga entre Lando e Piastri por vitórias em 2025. Lando chegou a 1 segundo no pódio do Leclerc. Russell na quinta posição, aqui vem as Mercedes, aquilo que o Leclerc falou, né? A surpresa da Ferrari, ou melhor, surpresa da Ferrari com o Leclerc. O Hamilton não está conseguindo fazer o mesmo, né? Mas o Leclerc está ali nas primeiras posições à frente das Mercedes, né? Então P5 para Russell, 27 segundos, e o Antonelli P6, 34 segundos. Só depois Lewis Hamilton ali a 39 segundos do líder e a 4 segundos das Mercedes. Comenta aí por que está sentindo essa dificuldade toda aí o Hamilton. É a idade? É a adaptação? Comenta aí a sua opinião. Carlos Sainz, uma boa oitava posição, com a Williams ali, P8 para ele, com o Albon em P9, olha só, hein? E o P10 fechou ali o Hadjar. Depois Alonso P11, escalou bem o pelotão, hein? Chegou ainda no meio do grid, né? Lawson P12, Berman P13, Ocon P14, Hülkenberg P15. Stroll P16, Durham P17 e o Bortoleto chegou na última posição, P18. Só acabou à frente dos dois que abandonaram ali, o Tsunoda e o Gasly. Entre os novatos, então, o Antonelli sexto, Hadjar décimo, Lawson 12º, Berman 13º, o Durham 17º e o Bortoleto 18º colocado. Aquela passada pelas imagens também, de tudo que aconteceu. Essa imagem foi apresentada antes da corrida, não vou passar ela inteira para não tomar direito autoral, mas mostra
sobrepostos, né, a qualificação do Verstappen e do Piastri, mostrando que foi muito parecido, às vezes um à frente, às vezes outro à frente, foi bem interessante essa imagem que eu não posso infelizmente deixar inteira aqui, senão eu derrubo o vídeo e aí não adianta nada o nosso trabalho aqui, né? Infelizmente a Fórmula 1 não gosta que a gente divulgue as imagens, né? Aqui os preparativos para a largada, os fogos, carros alinhados, né? Para a largada. Aqui largando já, né? Largada boa aí do Max e do lado dele ali o Piastri. Aqui o acidente do Gasly, né? E do Tsunoda. Detonou o carro. O Tsunoda até não estragou nada aparentemente, mas depois ele entrou no box lá e não voltou. Então algo acabou danificando sim no carro dele, né? Aqui o momento também à esquerda, o momento que o Max ultrapassou o Piastri por fora, né? Um momento meio tumultuado, cada um com a sua opinião, né? A certa é que, por um lado, sim, o Max não tinha espaço. Se ele fosse querer fazer a tangência certa, ia bater no Piastri. Então tem esse detalhe, né? Então o Max foi obrigado a fazer isso, não tinha opção. Ou tirar o pé, né? Claro. Mas né, não havia espaço, então era fazer isso. Só que ganhou a posição por causa disso, então por isso que veio a punição. O Piastri foi esperto, colocou o carro na zebra e ó, daqui eu não saio, né? E aí o Max acabou levando a punição. Por isso que a regra tem que estar bem escrita, né? Para evitar, né? Para que todo mundo saiba, porque tem isso também, se liberar isso aqui que o Max fez, aí viram, né? Então bota a brita ali, né? Daí se o piloto quiser usar a parte de fora, ele vai saber que pode rodar, né? Por isso que não, por um lado, eu não acho tão legal essa questão de área de escape asfaltada, né? Abre espaço para isso e daí é o regulamento que precisa entrar em ação sempre, né? Aqui o Tsunoda entrando no pit lane e acabou abandonando. Único safety car da corrida então, né? Aqui o momento ao vivo então, momento em imagem, né? Do Piastri e do Verstappen. Ali a vantagem. Max que, apesar de tudo, teve um bom ritmo de corrida comparado com as demais provas, né? O Max teve uma boa corrida mesmo, né? Aqui volta 9, Sainz e Albon. Aí quando chegou a penalidade de 5 segundos. Aqui a imagem de cima dá pra ver bem, né? O Piastri fechou, né? O Piastri não deu espaço. O Piastri tinha espaço para a esquerda, né? Só que ele, esperto, foi para a direita, né? Não, a curva é minha. Ele realmente estava à frente, tem que ser dito isso também. O Piastri estava para ganhar a posição, mas então ele fechou aqui para ganhar a preferência da curva. E aí o Max tinha três opções, né? Uma o que ele fez, ir por fora, 2 bater ou 3 tirar o pé. E aí você imagina qual é a opção que o piloto vai escolher, né? Vamos ver mais algumas imagens por aqui. Aqui a briga do Lando com o Hamilton. Aquilo que eu falei antes, né? O Lando passava, depois um pouco para frente na reta o Hamilton voltava a passar. Na outra volta a mesma coisa, repetiu igual. E na terceira volta o Lando esperou ele a reta. Passou na reta e não antes, né? Para ver o que é a Fórmula 1 atual com o DRS. Ela permite você escolher o ponto que você vai ultrapassar e passa com facilidade, né? Essa é a realidade da Fórmula 1 hoje, né? Coisa que no passado praticamente não existia. No passado eles aproveitavam todas as áreas de ultrapassagem, agora não, agora tem a estratégia, né? Se você passa aqui antes, você vai ser ultrapassado depois. Então, espera, passa depois, né? Foi o que o Lando fez. 2 voltas ele fez de um jeito, na terceira volta ele passou na reta e aí não teve como o Hamilton fazer a repassada, apesar que ele já tinha desistido já o Hamilton. Ele viu que não adiantava ficar brigando, né? Foi o que eu falei antes também, né? Aqui o Lando segue a sua escalada para cima das Mercedes, ali o Antonelli. Tá aí a parada do Piastri, né? Depois o Piastri foi o primeiro a parar, né? O primeiro a parar foi o Piastri. Depois o Max, 2 voltas depois. Uma volta depois, né? Não, foi 2, porque o Max passou, não parou, né? E daí na próxima volta ele acabou parando, né? Aqui tá mostrando 22 de 50 e 21 de 50, mas foram 2 voltas. Aqui o momento em que o Bortoleto quase bateu no Alonso. O Bortoleto não viu, mas ele trocou de faixa, né? Tipo você no trânsito, né? Troca de faixa sem olhar pro espelho. Foi o que o Bortoleto fez, né? Ele tem um espelho para isso, mas nesse caso não olhou, né? Não viu. Não foi de propósito, não. Ele foi abrir ali para entrar, fazer a tangência melhor ali no apex da curva.
e quase que causou um acidente ali com... Chegaram a se tocar, bem de leve aí os dois, o Alonso e o Bortoleto. Volta 31 de 50. Aqui o Lando na frente, né? E o Piastri que não forçou. A McLaren mandou ele não forçar, porque o Lando tinha uma parada. Forçar pra quê, se o Lando vai parar igual depois, né? Então aqui perde um pouco da parte gostosa das corridas, que é você brigar o tempo todo, né? Aqui não. É pura estratégia, pura administração, né? E quando o objetivo é ganhar, não tem por que fazer diferente mesmo, né? Aqui o Lando tinha uma investigação lá, por questão de irregularidades no pit lane. Não ficou claro se é na entrada, quando ele travou aqui, ou na saída, quando ele pisou um pouquinho na parte branca lá, né? Mas no fim, pelo menos eu não vi nenhuma punição. Não veio nenhuma punição para ele. Aqui o Leclerc passando o Russell, né? Para o pódio. Ultrapassagem que valeu o pódio, né? Para o Leclerc. Aqui o... não haverá investigação. Então tá aqui, essa imagem eu não vi durante a corrida, mas enfim, tá aqui, ó. Agora passando as imagens, né? Tá aqui, ó. Nenhuma punição então para Lando Norris. Williams versus Racing Bulls. E tá aí o fim da corrida. Deu Piastri com Verstappen em segundo, Leclerc em terceiro. Qualquer um nesse planeta adoraria estar em segundo ali, né? O Max não quer saber de estar em segundo não, né? Tá aí o líder do campeonato, Oscar Piastri. Vitorioso na prova, Oscar Piastri, né? Piloto do dia, Max Verstappen, na escolha do público. Olha a chegada do Piastri. Festa da McLaren. Olha as imagens, né? Imagens lindas, né? Fogos de artifício. E é isso. Líder do campeonato. E vitória na corrida. Deu ele, Oscar Piastri. Já comenta aí quem é seu favorito para esse título. Piastri ou Lando Norris? Ou será que um outro protagonista, um Max Verstappen, não pode chegar? O Verstappen que sozinho está pontuando para a Red Bull, né? O Lawson não pontuava, por enquanto o Tsunoda também está complicado, não está ajudando. É o Verstappen sozinho ali ocupando a terceira posição. Na sequência eu passo a classificação do campeonato. E para fechar aqui o vídeo, trazer então a classificação atualizada da Fórmula 1. Temos aqui a McLaren liderando, 188, Mercedes é segunda com 111 e a Red Bull em terceiro com 89. Aqui o que eu falei, né? O Verstappen sozinho ali pontuando para a Red Bull. Ferrari, deixa eu até confirmar isso, Red Bull com 89. O Max Verstappen tem 87. Não, tem 2 pontos então. Os 2 pontos que o Tsunoda conquistou na última corrida, né? A Ferrari em quarto, 78, depois o Williams em quinto, Haas sexto, depois Aston Martin, Racing Bulls, Alpine e a Kiki Sauber. Pouco é isso também, né? A Kiki Sauber é a pior equipe da temporada, daí o Bortoleto está justamente na pior equipe, né? Também ajuda nos seus resultados negativos. No campeonato, então, tá aí Austrália de novo na liderança, Oscar Piastri 99, Lando 89, 10 pontos. Max Verstappen 87, o bicho tá pegado esse ano, hein? Muito legal. George Russell, quarto colocado, 73, o quinto é o Charles Leclerc. Depois Antonelli, Hamilton, Albon, Ocon, Stroll, Gasly, Hülkenberg, Berman, Hadjar, Sainz, Tsunoda, Alonso. Até o Tsunoda que tem pontos, né? Que é o 16º. Depois os demais não tem nenhum ponto conquistado. Então é isso, amigos, está aí o nosso resultado da Fórmula 1 nas Arábias, né? Arábia Saudita, acelera o mundo. Já assistiu o nosso novo vídeo sobre investimentos? Está aqui na descrição e ficou mais explicativo. Fala como receber dividendos e rendimentos quase que diários, algo que pode ser realidade para você também. Basta 3 coisas: querer, assistir o vídeo e principalmente colocar em prática as informações que são passadas ali. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!